Fala pessoal, eu encontrei mais uma forma de explicar o p-valor de uma forma bem viajada. É o início de uma aula que eu dou chamada Estatística Inferencial, e eu mexo com dragões e unicórnios para a gente entender como é que funciona a matemática do p-valor. Então vamos lá. Vamos pensar que a gente está no mundo mágico, tá? Onde imagina que você é este explorador que acabou de chegar nos céus e está num mundo mágico onde dragões e unicórnios convivem nos céus e são seres infinitos, tá? E eles convivem lá harmonicamente, tá? Então vamos imaginar que nós estamos aqui num mundo onde nós temos o nosso reino, tá? E lá no céu existem os unicórnios e os dragões. Eles fazem filhos lá no céu, tá? E como nós temos infinitos dragões e infinitos unicórnios, esses filhotes eles ficam lá no céu aprendendo a se comunicar com o ambiente externo antes de descer para a Terra. Então imaginem que nós temos uma quantidade infinita de filhos de unicórnios lá no céu e uma quantidade infinita de filhotes de dragões lá no céu, tá? Estamos nesse mundo. E aí, você explorador que acabou de chegar, né, desse mundo, você quer realizar, você é curioso, né? Você quer realizar uma pergunta de pesquisa. Você quer saber o seguinte: será que os tamanhos de chifres de filhos de unicórnios diferem dos chifres de filhos de dragões? Como é que você vai fazer esse estudo? Se lá no céu eles são infinitos, eles são seres alados e majestosos e endeusados e infinitos, eles estão lá no céu, enfim, de forma infinita. Você só tem como trabalhar se você for lá no céu e coletar uma amostra deles. Digamos que você colete uma amostra da população, que é a amostra infinita, tá? Vamos pensar assim. Então você vai lá e coletou uma amostra. Não precisa ser de 4 unicórnios, pode ser uma amostra maior, tá? Mas o raciocínio é esse: você foi lá no céu, pegou alguns filhotes de unicórnios e trouxe para a Terra, tá? E aí eles vão ter, cada um vai ter um tamanho de chifre e eles vão ter uma média de tamanho de, essa amostra vai ter uma média de tamanho de chifre. E a cada vez que você for lá no céu e coletar essa amostra de mesmo tamanho, com a mesma quantidade de filhotes de unicórnios, a média do tamanho dos chifres vai ser um pouquinho diferente. Por mais que ela seja igual, por mais que ela tenda a ser igual, ela tem, mesmo que eles sejam seres celestes e majestosos, eles estão sujeitos ao erro aleatório, à incerteza e à probabilidade e à variação biológica, tá? Vamos pensar assim numa coisa bem utópica mesmo. Então, cada vez que você for lá no céu e coletar uma amostra, digamos, de 20 unicórnios e tirar uma média do tamanho dos chifres, você vai ter uma média um pouquinho diferente, tá? Então, a gente parte para conduzir esse experimento, para responder essa pergunta de pesquisa, a gente parte de um cenário um cenário cético, tá? Onde a gente diz o seguinte: não existe diferença entre o tamanho do chifre dos unicórnios e o tamanho do chifre dos filhotes de dragão. Eles são iguais, tá? A média dos chifres é igual. Isso a gente diz que é a hipótese nula, tá? O efeito é zero. Não importa se é dragão, filhote de dragão, ou se é filhote de unicórnio, isso não tem efeito sobre o tamanho do chifre, tá?
Então a gente parte dela. Então eu faço aqui uma pergunta que eu teria que fazer em sala de aula, mas eu mesmo vou responder. Mas eu vou dar uma pausa para beber aqui uma Coca Zero que eu estou bebendo. Se a gente sabe que os chifres são iguais, o tamanho dos chifres são iguais entre dragões e entre unicórnios, se você tirasse uma amostra de mesmo tamanho de dragões, de unicórnios e de dragões e tirasse uma diferença entre essas duas médias de chifres, qual seria o valor esperado? Qual seria o valor esperado dessa diferença? Dado que não há diferença na amostra infinita, lá no céu, na população. Se você tirar várias amostras e várias diferenças, os valores eles vão tender o quê? Já que eles são iguais e você está tirando uma diferença entre as médias, os valores vão tender em torno do zero, tá? De que não tem uma diferença. Só que por conta do erro aleatório, por conta da variação biológica, cada vez que você coleta uma amostra, eles vão ter uma média de chifres um pouquinho diferente. Tanto os filhotes de dragões, tanto os filhotes de unicórnio, tá? Eles vão ter uma média de chifres um pouquinho diferente. Então, mesmo partindo de uma amostra infinita lá no céu, a população que assume como pressuposto que o tamanho dos chifres dos filhotes de dragão e dos unicórnios é o mesmo, que não há diferença, se você tirar amostras e tirar diferenças, a diferença dificilmente vai ser zero. Ela vai tender em torno do zero, tá? Digamos que se não houver diferença entre duas populações, a diferença esperada entre amostras dessas populações deve girar em torno de zero, mas o valor exato vai variar aleatoriamente em uma curva normal, por exemplo, em cada experimento, devido ao erro aleatório. Então, se o efeito na população na amostra infinita é zero, a amostra infinita é sem erro, não tem erro na estimativa, amostras dessa população vão tender a ter um efeito zero, só que com um erro aleatório ali, tá? Às vezes vai dar 1 para um lado, menos 1 para o outro, 2 para o lado, menos 2 para o outro e por aí vai, tá? E o p-valor, então, dado que a gente tirou a diferença, a gente fez uma amostra de unicórnios e uma amostra de filhotes de dragões e tirou a diferença na média dos chifres dessas duas amostras. O p-valor, o que ele é? Ele faz a pergunta: qual a probabilidade desse resultado, dessa diferença entre médias, ou mais extrema do que ela, acontecer em um cenário onde não temos diferença na população, na amostra infinita, que é justamente o cenário que está sendo assumido aqui, onde a hipótese nula é verdadeira. Então, digamos que a gente tire uma amostra e dê uma média de tamanho de chifre de 40 para unicórnio e de 41,5 para filhote de dragão. A diferença vai ser de 1,5 centímetros a favor dos filhotes de dragão, tá? Isso aqui é o que a gente chama de delta, é uma medida de tamanho de efeito, tá? De diferença entre médias. A diferença é de 1,5, tá? Agora, o que a gente precisa saber é o que 1,5 quer dizer nesse cenário matemático chamado hipótese nula, que em cenários possíveis que ainda seriam compatíveis com a igualdade das populações, tá? Cenários compatíveis de ocorrerem mesmo que as populações sejam iguais, mas que ocorram somente pelo erro aleatório quando você está amostrando, tá? Então, se aqui eu tenho um resultado de 1,5, ele não é muito raro de acontecer num cenário onde a hipótese nula é verdadeira, onde a média dos chifres
é igual dos filhotes de dragão e dos filhotes de unicórnio. 1.5 não daria um P estatisticamente significante, por exemplo. Agora, se esse delta fosse 2, 3 centímetros, aí talvez a gente já teria um P significativo, que significa o quê? Que o resultado encontrado da diferença entre médias, ele é incompatível com esse modelo construído que a gente parte do pressuposto de que as populações são iguais em relação ao tamanho do chifre, tá? De que o tamanho do chifre é igual entre os filhotes de dragões e é igual entre os filhotes de unicórnio, tá? Então o p-valor ele mede a compatibilidade dos teus resultados ou mais extremos do que eles encontrados em relação a um cenário teórico chamado hipótese nula, que as populações são iguais. Se a gente encontra um P menor do que 0.05, a gente está falando que as populações são diferentes. Elas são diferentes no tamanho do chifre, porque a gente está descartando a possibilidade de erro aleatório ter acontecido na nossa amostra, tá? Esse aqui é um cenário onde somente o erro aleatório pode afetar os resultados. Por isso que a gente consegue descartar ele se a tua estatística passar de um determinado limiar. E isso é medido pelo p-valor, tá? E é tudo isso que ele mede. É uma probabilidade em cima dos dados, assumindo que uma hipótese de teste, chamada hipótese nula, frequentemente é verdadeira. Nada mais do que isso. Então é isso. A historinha que eu queria contar sobre p-valores. E por que eu fiz esse cenário mágico e tal e tudo mais? Porque a hipótese nula, ela nunca vai existir na realidade. Ela existe para a estatística funcionar. Entendem? Ela existe para a estatística funcionar. Por isso que eu simulei aqui um cenário celeste, majestoso, onde você vai ter seres infinitos no céu. Porque na verdade, quando você está fazendo estatística, você tem que fazer esta abstração que a gente chama de população. A população é a sua amostra, só que levada ao infinito, tá?